Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram esse início de semana? Fizeram história? Aproveitaram essa movimentação maluca do mercado? Sobe reto, cai reto? Conseguiram extrair dinheiro desse mercado? Antes da gente começar aqui, eu explicar para vocês qual que foi a minha visão no dia de hoje, o que que eu fiz e o resultado que eu tive. Deixa eu fazer aquele review rápido aqui, tá? Deixe seu like, seu comentário, deixe aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amigo e o principal, preencha o formulário. Felipe, o que eu ganho preenchendo o formulário? Muito simples, cara. Você vai ganhar aquela ajuda tete a tete. Eu vou entrar em contato com você. Nós vamos bater um papo nós dois. Vamos entender onde você está errando. E o erro que você está cometendo, nós vamos começar a trabalhar em cima dele. Porque se você cortar, eliminar o erro que você está cometendo, primeiro, entendendo que isso é um erro, você já vai erradicar muito do prejuízo que você já está tendo. E tirando muito do prejuízo, o que começa a acontecer? Você vai eliminar muito da sua conta negativa. E o resultado vai começar a aparecer. Você vai começar a ter resultados. Por que você vai começar a ter resultados? Eu não estou te falando aqui, te prometendo que eu vou começar amanhã e sexta-feira a gente vai ter resultado. Não, cara. Não é assim, é um processo. Nós vamos entender a sua forma de operar. Nós vamos entender o que você está cometendo de erro. Você vai entender que tem muito mais a ver com a disciplina e a paciência do que o clique maluco que você fica fazendo o tempo inteiro, igual um cracudo aí, clicando. Meu Deus do céu, misericórdia, cara, me ajuda aí. Você já tá calejado, já tem muito tempo de mercado, você precisar colocar resultado no bolso. Não pode ficar toda semana ali, começando a semana e errando e cometendo os mesmos erros. Você tá falando que eu não posso errar? Não, cara, não é isso. Cometendo os mesmos erros. Aqueles erros que você tem, sabe, aquele pecadinho de estimação. É mais ou menos você aqui na frente do gráfico. É aquele pecado que você comete todos os dias e acha que, não, uma hora eu vou parar. Não vai, cara, você não consegue. Você tem vícios, esses vícios precisam ser eliminados de uma vez por todas. Beleza? Então, vamos aqui pro nosso gráfico. Preenche o formulário aí e deixa o resto comigo. Beleza? Nossa movimentação é muito simples. Sexta-feira foi absurdo, cara. Sexta-feira o mercado fez essa manipulação aqui, junto desse possível fundo, essa troca de polaridade aqui de trás. Teve essa manipulação, teve uma oportunidade no gráfico de 1 minuto de um FVG absurdo. Eu nem esperava essa agressão toda. Claro que eu acreditava que o alvo, a gente sempre acredita no movimento mais exponencial possível, né, numa operação. Esse aqui é o trade perfeito de todo operador. Você entrar numa região e o mercado ir reto para a região oposta. Foi absurdo, cara. Foi absurdo o pregão de sexta-feira. E aí eu até repensei muito se eu ia operar hoje, mas eu não aguento, né? Não vou ficar também me iludir também não. Deu 8 e pouquinho, eu já estava aqui na renda do gráfico, estudando e analisando. A minha ideia de hoje era entender o que o mercado poderia fazer. Presta atenção. Tem manipulação aqui na mínima? Tem. Tem rompimento aqui no topo? Tem. Se tem manipulação de um lado e rompimento do outro, quer dizer que o mercado tem uma estrutura. E essa estrutura está indo para onde, abençoado? Para cima. Por que eu vou ficar tentando vender, meu amigo? Se enquanto o mercado não quebrar uma estrutura, por que eu vou ficar tentando pensar de algum modo numa referência que não é compradora? Felipe, mas eu queria acreditar que o mercado ia só manipular o topo para cair. Na primeira movimentação, das primeiras velas aqui, infelizmente, essa informação ela cai por terra em um nível absurdo. Você não tem coerência nenhuma para justificar essa situação. Por quê? Porque o mercado está em alta. E deixa eu te mostrar aqui como que você vai calcular a partir de agora as suas movimentações. Encontrar alvos, principalmente quando o mercado fica nessa agressão para um único lado. Eu mostrei para vocês o pregão de sexta-feira. Teve manipulação. A execução foi depois da manipulação. Essa manipulação ela pode ser interna ou externa. Nesse caso aqui foi um conjunto de informações, né, que o mercado testa aqui essa zona de troca de polaridade, teve a manipulação do dia, era a abertura do mercado à vista. Então, um combo de oportunidades que me justificam uma execução. Ponto final. Hoje, movimentação de continuidade. O que você tem aqui? Foi muito simples, tá? Esse movimento agressivo, o mercado corrigiu. Isso daqui, para você, depois que o mercado corrige, isso aqui
é manipulação ou rompimento? Ah, Felipe, isso aqui para mim depende muito do que vai acontecer no decorrer do movimento. Sim, mas inicialmente o mercado agride com uma vela interessante e não dá continuidade e já volta para dentro do caixote, isso daqui começa a parecer uma manipulação. Por que eu falo começa a aparecer? Porque não tem como você saber se isso aqui era manipulação ou não, tá? Você que fica aí clicando sem esperar um movimento aparecer de verdade, a confirmação, não faça mais isso, tá? Ah, é porque eu sei que isso aqui é manipulação. Cara, você não sabe. Ponto final. Você não sabe e ponto final. Nós não sabemos. Tem as regiões mais propensas à manipulação, a rompimento? Sim. Mas até que o mercado confirme, você não sabe. Se você analisar isso daqui, eu não sei que isso aqui é manipulação. Porque na hora que a vela está agressiva, você fica todo cagado e fica pensando no FOMO. Ah, eu devia estar vendido, olha lá o mercado. Porque esse candle aqui dos 5 minutos, quando ele estava aqui na mínima dele, ou seja, nesse ponto extremo aqui interno, era uma vela muito agressiva. Você nem ia pensar que isso daqui poderia ser manipulação. Mas como que eu sei que isso aqui é manipulação? Quando o mercado volta, quando o mercado fecha, ele rejeita, ele confirma. Aí sim. Só que na hora do vamos ver, você fica todo medroso. Aí num dia que você acertou lá, nem sei quantos pregões aí você acha, por favor, para com isso, tá? Então aqui não confirmou quando foi a continuidade. Só que o pregão também não saiu desse range, nem para esse topinho, tampouco para baixo. Então qual que deveria ser a sua ideia nesse cenário aqui? A sua ideia deveria ser, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo. O que está acontecendo? Só vai validar a partir da abertura de hoje. Por quê? Porque enquanto o preço não confirmar se ele vai continuar subindo, e isso daqui é uma manipulação, ou continuar essa queda que foi o fechamento do pregão, o último movimento agressivo foi, eu não posso fazer nada. A minha referência está como? Interrogação. Se você correr lá no meu Instagram e olhar meu primeiro post do, acho que o segundo, deixei meu post lá dessa, antes de começar a operar, está desse jeito a marcação. Por quê? Porque a partir de alta ou baixa que eu vou começar a interpretar uma possibilidade real de execução. E quando o mercado abre com gap de alta, opa, eu tenho uma estrutura de continuidade. O que eu começo a fazer? Esses dias para trás eu mostrei uma aula, eu fiz um vídeo aqui perfeito mostrando para vocês como que você encontra estruturas de continuidade, alvo desses movimentos agressivos. O que você vai fazer aqui? Eu tenho uma referência, o mercado manipulou. Se eu tenho essa condição aqui de execução, o que eu vou fazer agora? Eu vou expandir essa movimentação de Fibonacci. Então eu tenho daqui até aqui 1.700 pontos. Ctrl C, Ctrl V. O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse movimento para cima. Uau! Meu Deus, Felipe, você é o bruxo. Meu Deus, Felipe, você é o cara. Meu Deus, Felipe. Cara, não. É espelhamento de Fibonacci, espelhamento de uma estrutura, espelhamento de uma região. Veio de manipulação, está confirmando continuidade. Quando o mercado fechou a primeira vela, eu ainda fiquei preocupado. Eu não estruturei essa condição de continuidade. Quando o mercado fechou a terceira vela, que já estava de continuação, eu já falei, nós temos uma possibilidade real de alta. Eu não vou pensar em vender por enquanto, porque eu tenho condições claras de acreditar que esse mercado ainda tem espaço para subir. Uma estrutura só se altera quando outra entra em vigor, tá? Você não pode de forma nenhuma acreditar que movimentações vão começar a acontecer por desejo, Aí eu quero que o mercado pare de subir. Aí eu acho que o mercado agora vai entregar. Ai, porque eu preciso ver um movimento agora de correção, porque o mercado só sobe e meu Deus, aquela coisa toda. Me ajuda, repito, me ajuda, repito, me ajuda a te ajudar. Então aqui você tem seu alvo. E no dia de hoje o mercado só subiu, cara. Olhei, mostrei para vocês aqui a prerrogativa. Onde que era o último fundo de referência nosso? Aqui, o que o mercado fez? Veio e fechou exatamente nessa região. Isso daqui, Felipe, já é a mudança de característica depois de um movimento tão agressivo, o mercado fechando com essa possibilidade
de algo, repito, de algo muito aquém, isso aqui podendo ser uma deriva até, eu preciso de amanhã confirmar a mesma referência. Se for confirmação de continuidade, eu vou conseguir trabalhar com uma movimentação de reversão, ou uma movimentação de continuação. E se não fosse esse desenho aqui, for uma movimentação de reversão, eu vou trabalhar com a ponta compradora. Então aqui você já tem todo um desenho que vai permitir você começar a observar e começar a executar a partir de uma estrutura, porque você precisa de uma estrutura para operar e ao mesmo tempo você precisa de uma referência para saber, opa, tá caro demais, vou vender, tá barato demais, vou comprar. Então essa aula precisa entrar na sua mente para você, agora eu sei o que fazer, agora eu consigo operar de forma técnica. Então expliquei tudo isso para mostrar para vocês o dia de hoje. Vou apagar tudo, tá? O único desenho que eu vou deixar aqui para amanhã vai ser essa deriva. Vou apagar tudo. Pergunta: você não olhou para o pregão de sexta-feira, você olhou só para hoje, como eu te aconselho sempre fazer. Você está olhando só para hoje, você está fechado com o dia. Ponto final. O que eu tenho aqui? Mínima. Mercado abriu. Onde que eu tenho um topo? Eu não tenho topo. Mercado subiu, 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 subiu. Meu primeiro topinho tá aqui. Esse primeiro topo mostra alguma coisa pra gente? Tem alguma referência? Não. E meu segundo topo, que no caso ficou o topo principal do dia, aqui. E meu possível ponto de liquidez, aqui. Por que possível ponto de liquidez, Filipão? Porque ele depende de duas informações. Se ele está abaixo dos 50% e se ele vai realmente confirmar uma liquidez nessa região. Então vamos lá. Mínima e máxima, primeira mínima e máxima do dia. Tem correção dos 50%? Não. Felipe, você viu essa liquidez, esse FVG que o mercado deixou aqui? Vi. Esse FVG? Vi. Tinha como executar dentro do que eu tento trabalhar? Não. Não vou negar que eu pensei muito bem em entrar nessa operação, mas dentro dessa região aqui um pouco mais abaixo, que era a possibilidade de uma troca de polaridade, tá? Porque caso o mercado conseguisse confirmar esse respiro, ele ia estar confirmando 50% do dia, ia estar confirmando essa zona dessa basezinha aqui, então eu ia ter coerência para trabalhar nesse trade. Só que ele não fez isso, ele fez o quê? Continuou a subir. E se ele continuar a subir, o que eu vou fazer? Nada. Essa região é interessante para mim, eu posso observar. Só que ela já não é mais o meu ponto principal, porque eu já tinha entendido. Claro que nessa hora a gente já tinha visto lá, né, o que o mercado tinha atingido o alvo, tudo mais. Depois, o mercado simplesmente reverteu, cara. A mesma jeito que o mercado subiu, ele começou a cair. E aí eu falei com vocês agora há pouco, eu precisava de duas situações para justificar um trade nessa região. Essa liquidez que o mercado poderia ter deixado para a gente continuar na alta, ou esse FVG aqui, caso o mercado sustentasse também nessa região. O que o preço fez? Ele, do mesmo jeito que ele subiu, ele virou. E Filipão não teve muito o que fazer, cara. O mercado foi em linha reta. Então você que olhou o dia como referência, você ficou assim, e agora? E agora? Ah, mas você está no gráfico de 5 minutos, Filipão. Tá bom, vamos lá pro gráfico de 1. Eu não gosto de dias assim, eu já deixo muito claro isso aqui, eu venho falando não sei quantos vídeos aí, você que me acompanha diariamente, você precisa ter isso claramente na sua cabeça. Vamos lá, gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que eu de fato opero, tá? Que eu analiso sim, que eu mostro tudo isso, porque o pessoal gosta de entender, a gente gosta de analisar gráficos maiores. Só que o ponto-chave é, eu entendi o contexto, eu olhei tudo. E agora, o que eu vou fazer? Porque não importa eu saber tudo isso se na hora do vamos ver eu faço tudo errado, né? Se na hora do vamos ver eu me perco. Então, o que eu tinha aqui? É o mercado que deixou o FVG, não voltou. Eu estava com ordem nessa hora aqui, tá? Não nego. Estava muito afim de comprar aqui, mas o mercado não voltou. Deixei minha ordem, o mercado subiu. Não tem o que fazer. Aí, eu vi essa movimentação e fiquei só acompanhando. O preço subiu, o preço deu esse pivôzinho, o preço subiu. Como eu tinha chamado a atenção agora há pouco, né, falando de troca de polaridade, eu quis acreditar que ele ia voltar mais ou menos nessa zona aqui, tá? Um pouco mais abaixo, porque eu tava, nessa hora que eu já tava querendo acreditar nos 50% de uma estrutura. Não tinha testado, eu falei, opa, vai ser exatamente lá. A mesma explicação que eu tive agora nos 5 minutos é a mesma que teve aqui. Eu tinha um FVG, eu tinha um 50% aqui em cima desse pivô, era a minha expectativa. Mas o preço hoje
frustrou as minhas expectativas. E foi em linha reta. E foi subindo. E foi subindo. Fez uma tentativa aqui e foi subindo. Aí eu falei assim, opa, primeira vez que o mercado conseguiu, nesse caso aqui, manipular um possível pivô. Por que é manipular um possível pivô? Porque o primeiro candle que passou, esse candle do minuto, ele não sustentou. O que é não sustentar? Continua subindo. Aí o terceiro candle, que é esse negativo aqui, quando rompe, eu falei, agora nós vamos ter clareza do que podemos fazer ou não. Felipe, mas ele fechou. Tudo bem, tem um fechamento. Agora eu preciso de uma confirmação. Seja ela, se isso daqui para você era rompimento, eu preciso, vou trabalhar com vendas. Se isso é uma reversão, eu preciso continuar acreditando que o mercado vai dar a minha chance de vender. Mas se isso é uma continuação, agora eu tenho uma estrutura para trabalhar. O que eu fiz? Eu acompanhei os próximos candles, porque igual a gente fala bastante, precisa entender o que está acontecendo. E o que aconteceu aqui? O mercado falhou a continuidade. Então, para mim, na hora que aconteceu, eu falei, isso aqui é liquidez. O mercado ainda tem espaço para subir. Felipe, que hora que você foi entender o alvo lá dos 5 minutos? Foi depois que o mercado não continua essa queda aqui. Aí eu falei, tem alguma coisa que a gente tem que encontrar um alvo. Aí nós entendemos que era a possibilidade de ir lá no topão para encontrar uma referência. E aí foi dito e feito, tá? O mercado chegou lá no alvo, a gente não tinha muito o que fazer e simplesmente voltou. Claro que nessas horas a gente tem que ter muita paciência de entender. Eu gosto de estruturas objetivas, rápidas. O preço aqui desenvolveu muito. Eu vou falar assim, eu não vou vender nesse mercado cair em linha reta. Eu vou esperar alguma coisa, um FVG, eu vou esperar uma microzinha estrutura. Não teve, cara. Do jeito que o mercado foi, o mercado voltou. Eu até observei isso aqui, não nego, tá? A vontade de vender aqui nesse FVG foi gigante. A vontade de vender nesse FVG aqui foi, nossa, absurda. Mas eu não vendi. Não vendi, cara, eu não sei. Ah, Felipe, você fez certo, não sei. Ah, Felipe, você fez errado, não sei. Já estudei essas operações aqui na parte da tarde, tá? O primeiro aqui pra mim não tinha muito contexto, o segundo tava muito melhor. O mercado pode observar que demorou um tempo ainda, ou seja, deu chances. Ah, mas eu não consegui, cara. Eu não consegui executar. Como eu te falei, eu fiquei esperando uma estrutura que minimamente me desse coerência. E hoje eu não consegui essa estrutura. Hoje o mercado não facilitou. Sobe reto e cai reto, pra mim é muito difícil de operar. Eu tenho essa dificuldade. E nesses cenários assim, o que eu prefiro fazer? Aceitar. E tá tudo bem. Sexta-feira foi um pregão muito bom financeiramente. Dava até para dar uma arriscada. Se eu pensasse de forma mais limitada, eu posso arriscar um pedaço do ganho de sexta-feira, um pouco do ganho da semana passada. Porém, entretanto, todavia, onde que isso vai me fazer lá na frente ter um resultado saudável? É um dinheiro que eu tenho que aprender a valorizar a grana que está entrando na minha conta. Então, assim, eu não encontrei. Quando o mercado confirmou outro rompimento aqui interno, já não voltou mais. Aí você já fica frustrado que não tem mais. Eu falei, quer saber de uma? Já chega por hoje, deixa. E aí voltei agora na parte da tarde para estudar. Quando eu me deparo que o mercado tava lá nas mínimas, já tinha voltado, era tudo. Loucura. Doideira.com.br, tá? Assustador.com.br, mas tá tudo bem. Paciência e atenção. Então aqui pra mim é essa referência. Como eu falei, eu só vou manter esses dois desenhos aqui pra gente. Preste atenção nisso daqui pra amanhã, tá? A possibilidade de reversão desse FVG, caso ele aconteça, vai ser muito bonito, tá? Pra gente trabalhar numa ponta compradora, o mercado continuar subindo, ou nesse teste desse FVG. Se ele testar e o mercado não conseguir continuar subindo, nós vamos trabalhar numa venda. Aí você desce o gráfico de 1 minuto e vai procurar a sua operação. Na diferença do dólar para o índice foi que o mercado simplesmente abriu no fundo. Abrindo no fundo, o mercado não fez. Eu não vejo algo assim, uau. Falar assim, meu Deus, que trade perfeito. Eu não poderia perder essa operação. Mas, até baseando nas minhas referências que eu venho passando para vocês, essa possibilidade aqui de reversão em cima desse possível movimento aqui de deriva pode ser interessante. Por quê?
Porque você precisa entender o que está acontecendo numa região barata ou numa região cara. São essas regiões que deixam melhores oportunidades. Trades de reversão em cima de fundo, em cima de topo, são as principais referências que você tem. Porque você vai estar arriscando pouco para ganhar muito. Se você entender que o mercado opera de zona em zona, sai de uma zona barata, vai para uma zona cara, sai de uma zona cara, vai para uma zona barata, aqui você já tem muita referência. Se você olhar só o dia, mínima do dia, e o mercado foi lá e fez máxima do dia. Então aqui você já tem sua possível referência número 1. Quem vai manipular primeiro? Fez a primeira manipulação. Eu já vou sair executando compra logo de cara? Não. Por quê? Porque eu não tenho muito o que fazer. O mercado foi lá e manipulou de forma dupla a mesma região. Eu já vou sair comprando logo de cara? Não. Ah, mas eu sei que é manipulação. Beleza. Já que você está vendo os pavis e tudo mais, dá para confirmar. Só que como que eu vou trabalhar? Quando pelo menos o mercado confirmar essa microestrutura aqui. Quando ele confirma essa microestrutura aqui, que você tem mínima barra máxima. O que você tem aqui? Um trade que muitas das vezes é um trade que, se você está atento, você tem que conseguir estruturar e executar sim, tá? Aqui você tem um belo de um FVG. Opa. Aqui você tem um belo de um FVG. FVG, quando ele está acima dos 50%, é interessante? Não. Esse aqui é um trade assim que uau, eu vou executar essa operação. Se eu tiver muito apetitoso, geralmente eu faço isso daqui, ó. Coloco minha operação nos 50%, meu stop assim, quando eu estou muito apetitoso. Eu vou falar mais pelo índice, tá? Que é o gráfico e o ativo que eu mais opero. Se eu não estou tão apetitoso assim, o que eu vou fazer? Eu vou acreditar no stop do FVG. E aqui é uma frustração que em alguns casos dói no coração de Filipão, viu? Porque o mercado faz isso daqui em dias com muita maestria. Me entrega a leitura, me entrega o contexto, mas não me executa. Eu tenho dificuldade em aceitar dias assim, porque você faz a leitura perfeita. Mas eu supero rápido. Eu fico frustrado, a vontade de pegar um notebook e jogar um notebook pela janela é grande, mas a gente aceita, respira e bola pra frente. E aí o preço acabou indo, tá? Então assim, esse trade que é bem legal quando você entende a fundo. Olha só, desmistificando tudo isso. É isso que a gente vem trabalhando na sala. Às vezes a gente vai ser executado, às vezes não vai. Às vezes o mercado vai entregar uma perfeita oportunidade, às vezes não. Então você precisa ter essa mínima clareza. Eu ensino aqui diariamente para vocês, é para vocês aplicarem. Pegue o que faz sentido, comece a utilizar. Joga fora o que para você fala, você tá falando abobrinha. E tá tudo bem, cara, eu não sou dono da razão. Você precisa ser um cara que consegue aprender diariamente. Porque você aprendendo diariamente, você evolui. Você mesmo entende. Opa, Felipe, eu poderia trabalhar com essa operação depois desse Kindle aqui, manipular e tudo mais. Fechamento de Kindle, executar, entendendo tudo isso, dá para trabalhar. Só que esse tipo de risco, ele vai sendo aumentado gradativamente. Então você tem que avaliar se isso é para você algo válido ou se isso é para você algo agressivo. Eu não tenho a resposta, cara. Eu gosto de entender algumas coisas dentro do que eu acredito. Tem outras que eu já não concordo tanto. E tá tudo bem. Quem tá certo? O que tá certo e o que tá errado nesse mercado aqui é o que você faz. O que você fez está certo? Tá, bacana. Continua. Vamos trabalhar em cima disso para potencializar ainda mais resultados. O que você fez está errado, ou seja, você não está tendo resultado, você não sai do 0 a 0, você... Então, opa, vamos estruturar isso daí para a gente trabalhar de forma mais interessante. O dólar, quando você para analisar esse movimento de subida, até mesmo esse movimento de queda, ele deu uma impulsionada, mas não continuou. Deu uma impulsionada hoje, subiu bem aqui desde, vou colocar a partir daqui, tá? De 11h50 até as 16 horas. Horrível. Olha esse tipo de subida, cara, morta, que coisa feia. Até mesmo para quem tá dentro de uma operação aqui, o cara fica doido da cabeça. Porque o mercado não anda, o mercado não desenvolve, o mercado tem dificuldade. E olha a queda aqui, tá até um pouco mais agressiva a queda do que a alta. Então o que você precisa entender aqui? O que eu acredito? Eu acredito que o mercado está para baixo ou para cima. Ah, mas ele subiu, ele rompeu, mas ele não se sustentou. Aí ele tá voltando, tá agressivo, tá... Opa, então eu vou ficar mais atento na ponta vendedora? Não sei. Amanhã a gente vai conseguir entender. Por quê? Porque ele tá agora chegou nos 50%. Se chegou nos 50%,
O fechamento nesse dia abaixo dos 50% e a abertura dando continuidade potencializa a vontade vendedora. O fechamento abaixo dos 50% e a abertura, um gap de alta ou até mesmo sem gap, mas impulsionando a continuidade, opa, o movimento foi morto de subida. A reversão aqui tentou acontecer, a correção até agrediu um pouco mais, mas não deu continuidade. A tendência é de subir, então nós vamos procurar por compras. Não tem segredo, tem o que você faz e você precisa fazer de forma clara, coerente e objetiva. Encaminhe esse vídeo para alguém, grava essa aula, salva essa aula, assiste quantas vezes necessário for e faça história junto com a gente. Link está na descrição desse vídeo, preenche o formulário e fazer parte junto com a gente. Não perca mais tempo, não fique de fora, um grande abraço e até a próxima. Valeu!